A Igreja de Cristo apresenta o programa Abra Sua Bíblia, com Josué Lousada. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença. Bom dia, amado irmão, bom dia, amado ouvinte. Nós desejamos que o amor de Deus e a graça dele possa estar habitando com você e também com a sua família. Mas a pergunta que nós queremos responder essa manhã com a palavra de Deus é: como é o reino de Deus? E Jesus próprio responde que é como o ciclo agrícola. Como Deus cuida do processo de crescimento de uma planta, desde a germinação da semente até a maturação do fruto, também é assim com o reino dos céus. O trabalho é de Deus. O homem só coopera semeando a semente. Porém, como nós vamos produzir conversão, transformação e salvação eterna, isso nós não sabemos, porque é trabalho de Deus. Nós devemos confiar no poder salvador do Senhor. O domínio de Deus na vida dos seres humanos é automático. É só pregar o evangelho e esperar. Se houver bom coração, vai haver transformação espiritual, vai haver fruto espiritual e vai haver conversão. Bom dia, Mark. Que Deus possa estar contigo nessa manhã também. Bom dia, Josué. Graça e paz, irmãos e queridos ouvintes também hoje de manhã. Estamos felizes que temos esse assunto que podemos olhar juntos hoje para ver que a palavra de Deus tem de falar para nós. Também jamais queremos se esquecer, se as pessoas querem ligar hoje de manhã para marcar um estudo, para um pedido de oração, pode ligar 30 13 92 22. Cacá está aqui pronto para receber essas ligações e os pedidos também. Amém. Nós vamos fazer a leitura então com Mark de Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29, e depois nós vamos fazer considerações em cima desse texto para o nosso crescimento. Amém. Vamos examinar juntos hoje de manhã as Escrituras. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 29. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si próprio produz grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém. Marcos 4, 26, então, Jesus compara o reino de Deus a um homem que lança uma semente na terra e depois esse homem não faz mais nada no processo, porque o restante do crescimento da planta é divino. A parte do homem é semear e depois, no final, é colher. Mas a parte de Deus é o processo inteiro. Considera a segunda parte do versículo 27, a semente germina e cresce, e o homem que semeou não sabe como, porque a terra por si mesma, pelo poder de Deus, frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Deus é capaz de fazer aquilo que o homem é incapaz: dar vida e crescimento no ciclo agrícola. Assim também é Deus quem dá vida e crescimento espiritual na vida dos seres humanos. Jesus faz nessa parábola um contraste entre o semear, que é a responsabilidade do homem, a nossa responsabilidade, e também entre crescer e dar fruto, que é aquilo que Deus faz. Ele faz o contraste também entre o presente, que é simples, o simples lançamento da semente, e o fruto majestoso que vem depois. No trabalho de evangelizar a pura semente de Deus, e na parábola do semeador, Marcos 4,14, Jesus falou que o que nós semeamos é a palavra dele. Nós temos que lançar o único fundamento verdadeiro, que é Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo falando com os irmãos em Corinto diz que o fundamento é Cristo. E deve ser a nossa responsabilidade. Agora, o crescimento espiritual, esse vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 7, Paulo pergunta para os irmãos em Corinto: quem é Paulo? Quem é Apolo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou,
mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Se Deus não o fizer, ninguém fará. Não é mesmo, Mark? Amém, Josué. É isso que precisamos relembrar também. Muitas vezes pensamos em nossa obrigação para crescimento na pessoa, nesse sentido. Mas que nós podemos fazer? Simplesmente lançar a palavra de Deus e Deus vai fazer o trabalho dele. E ele já está falando antes sobre a parábola do semeador, e aquela mesma coisa, boa terra, quando vai cair, ele vai florescer. Então nós precisamos fazer nossas partes, mas realmente relembrando em tudo, não é para nossa glória, mas quem vai dar crescimento da pessoa é o próprio Deus, quando ele deixa ele germina na vida dele. É verdade. Uma grande lição dessa parábola é que ela demonstra que nós temos que ter paciência. O processo de conversão e transformação, que é o reino de Deus nos corações das pessoas e a mudança na vida delas, é passo a passo. Considera versículo 28. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão na espiga, e quando o fruto fica maduro, é hora da colheita. Nós vivemos numa sociedade do imediatismo e nós queremos transportar esse imediatismo para o reino. Por exemplo, nos dias de hoje, se a gente quer fazer uma pipoca, tem a pipoca do micro-ondas. A gente coloca o saco da pipoca poucos segundos no micro-ondas e rapidamente ela está pronta. Nós estamos na era da internet e a informação chega muito rápido diante dos nossos olhos e está toda hora mudando tudo no mundo. E a gente imagina que esse imediatismo do mundo lá fora deve ser trazido para a transformação da vida das pessoas. Mas relacionamento não é questão de imediatismo. A gente julga muitas vezes o processo de mudança na vida das pessoas como lento. Pode ser que seja lento aos nossos olhos, porém essa parábola da semente nos dá a confiança de que vai ser um crescimento certo, fulminante e inclusive impactante, com transformações significativas. Jesus havia dito em Marcos capítulo 14, versículo 20, Marcos capítulo 4, versículo 20, também na parábola do semeador, que os que foram semeados em boa terra ouvem a palavra, recebem, frutificam a 30, 60 e 100 por um. Não é mesmo, Marcos? É verdade, Josué. Eu estava pensando também essa ideia de processo, porque você pode perceber, minha filha estava de aniversário ontem, e tempo passa, e realmente nós estamos perto, nós não percebemos isso, mas já ao próximo dia ela já vai ser crescida, já vai fazer as coisas dela na vida dela, mas é aquele tipo de coisa que dia após dia nós não podemos perceber, mas quando nós olhamos para trás, como o tempo passa, e você pode começar a perceber como aquela pessoa está crescendo. Então é a mesma coisa, especialmente quando as pessoas estão recebendo a palavra de Deus, é um processo. Às vezes nós pensamos, ok, a criança nasce, já vira 18 anos, 25 anos, não, é o processo. Tem muito trabalho entre isso, mas também é o processo na vida da pessoa, e é aquela ideia, a esperança que um dia dia após dia nós não podemos perceber, mas de repente nós já começa a ver os frutos começando a mudar, e é aquele que foi germinado está crescendo, e nós podemos dar a glória a Deus quando isso acontece na vida das pessoas. É verdade. A parábola também combate o desânimo para aqueles que semeiam a palavra. Muitas vezes a gente pensa em desistir porque nós não estamos vendo resultados visíveis no tempo que a gente espera. Mas a parábola mostra que é invisível o fruto por um tempo, porém logo vai ser visível e glorioso. A parábola está assegurando, se o homem semear a semente do reino, Deus vai garantir o resultado. Agora, um alerta é que a gente deve desejar sim crescimento numérico, porém esse grande número de pessoas deve agradecer e obedecer o ensino de Deus em Cristo. O que significa que está falando sobre transformação e qualidade do discípulo. E para que isso aconteça, o semeador tem que lançar a pura semente de Deus, para que o resultado realmente seja discípulos de Cristo que o imitam e o seguem. Nós não temos o direito de modificar a mensagem, de proclamar um ensino mundano só para encher a igreja falando coisas que Cristo não falou. Isso é característica de falso profeta. E o apóstolo João falou em 1 João capítulo 4, versículo 5, que falso profeta fala coisas mundanas e atinge o fim dele,
que é alcançar pessoas mundanas que já querem ouvir as coisas que Cristo não falou. Nós precisamos avaliar o ensino. 1 João capítulo 4, versículo 1. Devemos perguntar o que Cristo nos ensinou em Marcos 11:30, o ensino é do céu ou é dos homens? Porque no final das contas, as ovelhas de Jesus vão ouvir a voz dele e dos apóstolos que ele escolheu no primeiro século, Efésios 2, 20 a 22. E esses ensinos de Cristo e dos seus apóstolos já se encontram revelados no Novo Testamento. Uma igreja fiel vai ouvir, ensinar e praticar os ensinos do Novo Testamento, não é mesmo, Mark? Sim, e você pode ver que Paulo realmente queria estressar isso muito também dentro de Efésios, Colossenses, dizendo que deixa a palavra de Deus, a palavra de Cristo, habita nos seus corações, sabe? Verdadeiramente, e também o escritor de Hebreus 4:12 disse, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ele penetra até o ponto de dividir a alma, espírito juntos e médulas, julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra de Deus que temos, ele funciona, ele trabalha na vida da pessoa e ele realmente é vivo e ele pode fazer essa mudança em nossas vidas. Mas precisamos ser dispostos para ouvir que a palavra de Deus pura fala para nós fazer aquelas mudanças de aperfeiçoamento, de santidade, crescendo a cada vez mais. Isso mesmo. Agora, com esta parábola, Jesus então nos chama a ter fé em Deus. O reino vem por poder divino e não por ativismo humano. Nenhum ser humano é capaz de converter outra pessoa. O que podemos e devemos fazer da nossa responsabilidade é expor as pessoas à atividade de Deus. E a gente faz isso proclamando o Evangelho. Então, a gente pode ter a plena convicção de que se houver bom coração, Deus vai fazer o resto. E uma reflexão, quando a gente pensa em crescimento da igreja, essa parábola nos mostra em Marcos 4, 27, que crescimento da igreja Deus dá enquanto nós dormimos, inclusive. Porque esse homem semeia, depois dorme, levanta de noite e de dias, e a semente germina e cresce. Mas é no tempo de Deus, 4, 28. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Agora, a gente vai fazer a leitura de Marcos 4, 30 a 32, e fazer a reflexão em cima de outra parábola de Jesus aqui, que é a parábola do grão de mostarda. Marcos 4, 30 a 32, Mark. Marcos 4, 30 e 32 disse assim, novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna o maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O mestre pergunta com que ele pode comparar o reino e ele responde de novo que é como o ciclo agrícola. E nessa parábola ele está mostrando que o reino é do menor para o maior. Começa com a semente, que é menor, e cresce até ser uma planta grande, que é o maior, e com possibilidade ainda de sustentar mais crescimento. Jesus frisa a diferença nessa parábola entre o tamanho da semente e o tamanho do pé de mostarda maduro. O contraste vai da insignificância do tamanho da semente para a grandeza da planta depois. O reino de Deus, ele sempre inicia pequeno. Parece que não tem muita importância, porém o fim é glorioso e, como o pé de mostarda, sustenta o ninho dos pássaros. Isso significa que o reino de Deus, ele é capaz de sustentar a vida espiritual de todos aqueles que se achegam com ele com bastante fé. Não é, Mark? É verdade, Josué. E esse é que nós queremos olhar pensando sobre isso, que é sempre aquela ideia. Começa e chega ao fim, mas aquele processo é aquele reino de Deus que sempre vai continuar crescendo, pequenas de semente, a pequena do início do reino, e a grandeza da árvore e a vasta extensão do reino também. Está crescendo, mas quem está dando esse crescimento ainda é Deus. É verdade. E a gente pode pensar sobre 3 lições aplicativas aqui nesse contexto. O primeiro, aplicação prática, é por meio dessa parábola curta. Jesus está ensinando sobre a natureza escondida do reino dele na primeira vinda e a manifestação gloriosa na volta dele. É difícil nos dias atuais nós vermos Jesus e o ensino simples dele como o maior ato de todos os tempos. Começou com o menor. Nos dias atuais, pela fé, nós sabemos que ele reina. Pela fé, nós enxergamos Jesus à destra de Deus. E é pela fé que nós nos submetemos aos ensinos e ao reinado dele na nossa vida. Mas o fim vai ser glorioso. Daqui a pouco vai vir o maior.
entre aspas, quando todo joelho se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e isso para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11 mostra isso. E a nossa oração é que através da proclamação do Evangelho você possa de fato se submeter a esse reinado cada vez mais, que o domínio de Cristo na sua vida cresça cada vez mais e você seja transformado rumo ao encontro com Cristo nesse grande dia, não é mesmo, Mark? Amém, José. E como disse aqui, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. É isso que nós queremos. O calor vem e as coisas aqui no mundo vêm, mas nós podemos, acima de tudo, abrigar-se na sombra, na graça de Deus em nossas vidas, através da nossa fé na palavra dele e obediência. Verdade. E fala também sobre o cumprimento dessa parábola. Nós olhamos para a igreja. A igreja do Senhor começou com 12 homens, que ele designou como apóstolos, seus apóstolos originais que estão no fundamento da igreja, os quais ele derramou depois o Espírito para que eles pudessem proclamar o Evangelho do Reino. E depois alcançou pessoas do mundo inteiro então conhecido. Atos capítulo 1, versículo 8, repetindo a grande comissão, Jesus falou para eles que eles começariam em Jerusalém, mas eles iriam para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 28 nós vemos o apóstolo Paulo, na capital do mundo então da época, em Roma, preso naquela casa que ele alugou, proclamando o Evangelho do Reino. Começou pequeno, com 12 homens, mas atingiu o mundo inteiro então da época, não é, Mark? Amém, Josué. E é interessante, eu gostaria de também encorajar cada querido ouvinte hoje de manhã, quando você lê Atos, vê como esse processo acontece, começando lá em Jerusalém verdadeiramente, Judeia, Samaria, chega a Atos 8, 9, sabe? E depois, quando chega na Tessalônica, já disse que é um alvoroço que aconteceu no todo mundo, falando sobre essas notícias de Jesus Cristo. É isso, é o desejo que nós podemos ver hoje, a reino de Deus continua crescendo através da palavra de Deus. E é magnífico, como na Atos 28 disse também, Paulo ainda sempre teve aquela ideia, aquele sonho de ir a algum outro lugar para pregar a palavra, ou pregar o Evangelho de Deus. Por quê? Ele sabia, pregando, as pessoas vão ouvir, mas o crescimento vem quando Deus age na vida das pessoas. Amém. E a gente pode ver também o cumprimento dessa parábola individualmente, na vida de cada pessoa que aceita o Evangelho e começa só com o lançamento da semente, só entre aspas, a semente de Deus, a sua palavra é poderosa. E depois a pessoa vai crescendo espiritualmente, na medida em que vai estudando a Escritura, até atingir a estatura de Cristo. Uau! Efésios capítulo 4, versículo 13, Paulo falou que o sonho de Deus é que todos cheguemos à medida da estatura de Jesus Cristo. Sermos pessoas amadurecidas como Jesus Cristo é, não é mesmo, Mark? Verdade, Josué. É uma grande desafio para nós. Nós pensamos sobre isso. Não podemos alcançar verdadeiramente nesse sentido, mas é sempre a ideia. Eu vou aperfeiçoar, eu quero ser mais como o meu Senhor a cada dia, e chega lá naquele último dia, quando estamos com nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele vai falar, bem feito, trabalhador, sabe? E nós vamos falar, nós somos apenas fazendo o nosso trabalho, sabe? Então, não é nada que nós fazemos, mas simplesmente a graça em nossas vidas, que nós fazemos as obras de Deus. Mas é incrível que Paulo disse isso, e ele não disse isso só para, vamos pensar, não, ele disse isso para nos motivar, para ser mais como ele, mais como nosso Senhor a cada dia. Então, isso é nosso desejo, para olhar para a palavra e deixar a palavra penetrar verdadeiramente em nossos corações, e que nós podemos olhar para trás e ver, a palavra de Deus, eu sou diferente hoje do que eu era ontem, alguns anos atrás. Que Deus pode sempre dar isso até o fim dessa vida. Cada dia eu posso ver a mudança na minha vida por causa da palavra de Deus. Eu gosto tanto quando vejo homens de 60, 80, 90 anos e eles vão chegar para mim, às vezes, Mark, eu aprendi algo novo hoje sobre a palavra. Eu nunca pensava isso antes. Isso está mostrando que a palavra de Deus é vivo, é eficaz todos os dias em nossas vidas. Amém. Então fica o apelo aqui para você confiar no poder da pura palavra de Deus. Tenha fé. Parece alguma coisa pequena, mas o fim é glorioso e é eterno. Agora, em Marcos 4, 33 e 34, diz que com muitas parábolas semelhantes, Jesus expunha a palavra
conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Marcos está mostrando que ele selecionou essas parábolas do capítulo 4 de um grande arsenal de parábolas que Cristo ensinou a multidão e especialmente seus próprios discípulos que estavam no seu entorno. E falou, versículo 33, Jesus ensinou conforme a capacidade espiritual dos ouvintes, se abaixando até o ponto onde eles estavam, mas não também sem apelar, para que os seus ouvintes cooperassem e aumentassem a capacidade espiritual deles. Ele falou, capítulo 4, versículo 9, sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falou sobre capítulo 4, versículo 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Em 4:24 ele falou para ficar atento no que estava ouvindo. Seus discípulos muitas vezes não entendiam as parábolas, mas quando eles demonstravam um interesse, e esse desafio sobre quem tem ouvidos para ouvir, ouça, é procure compreender. Quando eles demonstravam um interesse, eles recebiam mais explicação e mais entendimento para a sua transformação. Por isso 34 diz que tudo ele explicava em particular aos seus próprios discípulos. A multidão que não tinha interesse foi embora sem aprender nada, mas os seus discípulos comprometidos em crescer perguntavam mais para o mestre, recebiam mais instrução e entendimento. E a pergunta que fica para a gente refletir é: temos interesse em compreender mais a vontade de Deus para que nós possamos obedecê-lo mais? Se nós temos, a promessa em Marcos 4:25, ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isto é, se temos interesse para compreender, se temos interesse para entender, para que nós possamos obedecer o Senhor e crescer rumo à vida eterna, Ele vai conceder mais. Mas, se nós não tivermos, o perigo de perdermos até o pouco que recebemos, não é mesmo, Marcos? Amém, Josué. E a ideia aqui também é que Jesus, falando essas parábolas, está querendo as pessoas refletem sobre o que ele está falando. Ele poderia falar bem direito, mas ele escolheu de falar assim, para as pessoas pensem e refletir verdadeiramente. E se a pessoa tem um coração queimando, querendo saber a verdade, ele está dizendo que isso vai ser revelado através disso também. Então, é aquela ideia que nós vamos queimar, querendo conhecer a vontade de Deus através da sua palavra, através do ensino dele. E quando nós temos isso aqui, ele vai abrir as escrituras para nós também. Amém. Nós queremos saudar os nossos ouvintes que ligaram. Nós vamos estar orando por vocês. Senhora Vilma, de Alvorada, que Deus possa estar lhe abençoando. Também o senhor João, de Canoas, nosso ouvinte também ligou. Deus possa estar abençoando a sua vida e de sua família. E também o ouvinte Juvenal e também a ouvinte Erotildes. Que a graça e a paz do Senhor possa estar com vocês, abençoando plenamente em Cristo suas vidas. Nós queremos convidar os ouvintes para que possam estar neste domingo conosco. Avenida Teresópolis, número 2043, às 10 da manhã. Inclusive, nós vamos estar refletindo na mensagem sobre: acaso alguma coisa é impossível para Deus? Se você for conosco no domingo às 10 da manhã, você vai estar sendo edificado no assunto desta mensagem. Também domingo às 18 horas, na Avenida Bento Gonçalves, número 9251, com nossos irmãos da agronomia, às 18 horas. Também você é bem-vindo, não é mesmo, Marcos? Amém, seja bem-vindo. Nosso irmão, teve um irmão domingo passado, esse domingo que vem agora de Recife, que está aqui, Felipe, e ele vai trazer a palavra de Deus para nós esse domingo também. Então queremos convidar cada um para ouvir a grande e poderosa palavra de Deus, e que a palavra de Deus pode germinar em nossas vidas, que ele pode ser vivo e eficaz a cada dia. Tem uma outra possibilidade de visitação para você também. Se você mora próximo ao bairro Petrópolis, Coronel Lucas de Oliveira, número 2597, lá o nosso irmão Delmar Dornelles serve também, domingo, 10 da manhã. Você pode chegar lá que você também vai ser bem recebido. Durante a semana, se você quiser entrar em contato conosco, 8570-0455 é o telefone de contato, repetindo, 8570-0455. Também as mensagens que estamos fazendo no programa do Evangelho de Marcos. Hoje chegamos a Marcos 4:34. Estamos refletindo desde o capítulo 1. Você pode pegar as mensagens passadas, se você perdeu, no blog cristãos-e
igreja de Teresópolis @blogspot.com, repetindo, cristãos-igreja de Teresópolis @blogspot.com. Você pode acessar as antigas mensagens que nós fizemos, pegar a sequência e crescer no entendimento do contexto, dos ensinos sobre essa grandiosa pessoa de Jesus de Nazaré, que é o nosso Senhor e que tem autoridade divina para salvar. Não é mesmo, Mark? Amém, Josué, que Ele é poderoso para salvar e que a essa fim de semana cada um pode ficar feliz. Nosso Senhor Jesus Cristo, a felicidade e a alegria que somente Ele pode trazer em nossas vidas, uma alegria e paz que excede todo entendimento. Mas para conhecer isso, precisamos conhecer a palavra e conhecer esse grande Cristo que nós servimos, chamado Jesus. Fica o convite, Avenida Teresópolis, 2043, às 10 da manhã, com a mensagem "Se acaso há para o Senhor alguma coisa impossível". E também na Agronomia, Avenida Bento Gonçalves, número 9251, às 18 horas, nosso irmão Felipe de Recife vai estar fazendo a mensagem. Que Deus possa habitar no seu coração e também no da sua família, trazendo salvação, transformação constante, rumo à vida eterna, que é a grande esperança que Jesus Cristo nos dá. Fique com Deus. Amém. Hoje se fará. A Igreja de Cristo apresentou o programa Abra Sua Bíblia. A Igreja de Cristo é uma família cristã semeando o amor de Deus nesta cidade, região e no mundo. Este programa oferece princípios e valores para você ser uma pessoa que glorifica a Deus com sua vida. Um novo lar.